Junto à cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente de infinitas lembranças. Eram circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, a profecia do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inovidável. Por meio do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarma interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não ouvira crescer de sentimentos imaculados sob o calor de seu coração? Desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas em que a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Viadantes e misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que enlevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara à casa dois malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do vale do Misepe. Era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro de seu adorável filhinho. Depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorável à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisavam ser aceitas para a redenção da divina criatura. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis,
Contudo, no santuário da consciência, repetia sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Alguns populares mais exaltados, dos que multiplicavam as pancadas, enquanto as lanças riscavam no ar em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Em meio a algumas mulheres compadecidas que lhes acompanhava o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura do João, que, vencendo a fraqueza criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronde do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando receber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a mártir em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas, como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e sua perfeita comunhão com Deus, replicou com um significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí sua mãe. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era sublime coroamento de sua obra. Entendeu que, no futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o currículo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo. E no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Por muito tempo conservaram-se ali em preces silenciosas, até que o Mestre, exânime, fosse arrancado da cruz antes que a tempestade mergulhasse as paisagens castigadas de Jerusalém num dilúvio de sombra. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Banateia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho.
Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para a angustiada saudade de seu coração. Tocada por grandes dissabores, observou que, em tempo rápido, as lembranças do seu filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre seus seguidores. Na Banateia, pretendiam-se manter uma certa aristocracia espiritual por efeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam em virtude dos elos que a ligavam a José. Em Jerusalém, digladiavam-se os cristãos e os judeus com veemência e acrimônia. Na Galiléia, os antigos cenáculos simples e amemoráveis da natureza estavam tristes. Relembrava o seu Jesus pequenino, como naquela noite de beleza prodigiosa em que recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Figuravam-se-lhe escutar ainda o balido das ovelhas que vinham apressadas a cercar-se no berço que se formava de improviso. É aquele primeiro beijo, feito de carinho e luz. As reminiscências envolviam a realidade longínqua de suas singulares belezas para o coração sensível e generoso. Em seguida, era o rio de recordações desaguando sem cessar na sua alma rica de sentimentalidade e ternura. Nazaré lhe voltava a imaginação com suas paisagens de felicidade e de luz. A casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições, o lago majestoso no meio de todos os detalhes, o filho adorado trabalhando e amando no erguimento da mais elevada concepção de Deus entre os homens da terra. De vez em quando, parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança. Jesus lhe prometia o júbilo encantador de sua presença e participava da carícia de suas recordações. A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações do mestre que lhe fizera na cruz, surgiu em Bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso da mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa, e João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Nunca olvidara as recomendações do Senhor. No íntimo, guardava ele aquele título de filiação como das mais altas expressões do amor universal para com aquela que recebera o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Maria escutava-lhe as confidências num misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor-lhe seus planos mais significantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Demorava-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana onde se pudesse abrigar. Entretanto, um dos membros da família real, convertido ao amor de Cristo, lhe doara uma casinha pobre ao sul de Éfeso, distando 3 léguas aproximadamente da cidade.
A habitação, simples e pobre, demorava-se num promontório de onde avistava o mar. No alto, a pequena colina, distante dos homens, e no altar imponente da natureza, se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade e, como a mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou alegremente. Dentro de breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza em frente ao oceano. Éfeso ficava um pouco distante, porém, todas as adjacências se povoavam de novo em núcleos de habitações alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava as suas lembranças, falava dele como um maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava à noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorrido alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores, ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus. Ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos reconhecidamente, murmurando: Senhora, sois a mãe do nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia um favor ou uma palavra maternal nos momentos mais duros? E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar o sofrimento das criaturas. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para sua alma um brando de delicioso tesouro do coração. O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito cânticos dos mais doces. Diariamente acorriam desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam bênção de seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida.
Maria lhe enviava o olhar amoroso de sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor divino. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam os pensamentos mais obscuros, mais acabrunhados. A igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que, com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só quando a legião humilde dos necessitados descia o promontório desataviado rumo aos lares mais confortados e felizes. Os dias e as semanas, os meses e os anos passaram incessantes, trazendo a lembrança mais ternas. Quando o sereno azulado, o mar fazia voltar a memória de Tiberíades distante, surpreendia no ar aqueles vagos perfumes que enchiam a alma da tarde, quando seu filho, de quem nem um instante esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as loçanias da Boa Nova. A velhice não lhe acarretara nem cansaços, nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. Como quem transpõe o dia em labores proveitosos, seu coração experimentava grato repouso, iluminado pelo luar da esperança, pelas estrelas fulgurantes da crença imorredora. Suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do filho muito amado. Súbito, recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se haviam abertos em todos que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Alguns cristãos, banidos de Roma, traziam a Éfeso tristes informações. Em obediência aos éditos mais injustos, escravizavam seus seguidores de Jesus, destruindo-lhe os lares, metiam-nos a ferros nas prisões. Falavam-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústia no coração por amor do seu filho. Embora a soledade do ambiente, não se sentia só. Uma força singular banhava toda a alma. Aragens suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite que se povoava de astros amigos e afetuosos. Em poucos minutos, a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Elevada nas suas meditações, Maria viu se aproximar um pedinte. "Minha mãe", exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, "venho fazer-te companhia e receber a tua bênção." Maternalmente, ela o convidou para entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a dedicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender
que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doçorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Donde ouvira aquela voz meiga e carinhosa noutros tempos? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: Minha mãe, vem aos meus braços. Nesse instante, fitou a mão nobres que lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de emoção profunda, viu nela duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo-se olhar ansioso aos pés do peregrino amigo, divisou também as úlceras causadas pelo cravo do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçavam na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também estava lá. Sob as carícias de sua mão, não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. No ímpeto de amor, fez o movimento para ajoelhar-se. Queria abraçar-se aos pés de Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhou aos pés, beijando-lhe as mãos. Disse em carinhoso transporte: Sim, mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo, como se lhe paralisara, enquanto os seus ouvidos chegaram suave os ecos da saudação dos anjos, qual se entoassem 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressavam com João para assistir os últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. A alvorada desdobrava em seu formoso leque de luz, quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorava de júbilo, de saudade e de esperança.
Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor, mas extensa multidões de entidades angélicas cercavam cantando os hinos de glorificação. Experimentando a sensação de estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Cesaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho. Só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se então de que aquele instrumento da natureza, Jesus cantara os mais belos poemas da vida em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão marulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico do Evangelho. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração e já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras, a esperança das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada por colinas e enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os maiores, mais ricos, se esplendiam nas suas magnificentes vias públicas, onde liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles, sustentada por misérrimos escravos. Mais alguns momentos e seu olhar descobria outra multidão guardada a ferros escuros em calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do esquilínio, onde centenas de rostos amargurados retratavam os padecimentos mais atrozes. Os condenados experimentavam no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com suas preces cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciãs que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do Reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para a liberdade deles? Jesus ensinara, porém, que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus que a falsa liberdade dos desvãos do mundo.
recordou que seu filho deixara a força de oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando aproximou-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, e lhe disse ao ouvido: Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender por que da emotividade que lhe fazia vibrar subitamente o coração. De olhos exáticos, contemplando o firmamento luminoso por meio das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino profundo e enternecido, amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhes eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado de centenas de vozes com que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. Desse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo seu bom ânimo e sua alegria, aguardando a suave herança de sua Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí seu perfume. Final do capítulo. Eu peço a todos, meus amigos, meus irmãos, que dê o like. Chegamos ao final do livro. Façam seus comentários. Convide os amigos para participar do nosso canal e vamos divulgar a Santa Doutrina Espírita, formando uma equipe. Graças a Deus.